Estamos de volta e a aula foi top, né? Eu gostei muito. Muito bom. A aula foi tão boa que nós quase que perdemos o fio da meada no final. Quase, porque, assim, a aula de 40 minutos já estava quase 50. a gente se empolgou tanto com construir gráfico, com ler gráfico e tal. Porque assim, quando a aula realmente é interessante, é um negócio assim, Vai, que a gente né? percebe. Frui. Ela vai indo. E assim, e aí no finalzinho a gente perdeu um pouco o fio da meada do jogo. Porque tem um joguinho, não é? A gente podia ter falado mais, mas aí o negócio com o tempo já tava... Não, mas aí tinha que brincar com os números também, que tá legal. Mas olha só, é interessante que vocês tentem depois brincar, porque brincando também se aprende. E como? Tem as regras, tem direitinho lá. Vocês vão ver o plano cartesiano, é muito bom. Depois dê uma olhadinha nas regras. Qualquer coisa, é só falar com a gente também. Beleza? Combinado? Estamos aqui para isso. Vamos lá então, aula de número 34.2. A gente vai rever agora os tópicos da aula, né? Onde a gente falou ainda do gráfico da função na sua segunda parte, porque agora a gente construiu mesmo, fez o passo a passo. Vamos lembrar? E são 4 passos muito práticos. No primeiro passo é determinar os valores de x, ou seja, verificar quais números vão entrar na máquina de calcular. E olha, nessa hora é muito importante que vocês fiquem atentos, porque de forma intuitiva tem funções que não admitem valores para x negativo. Por exemplo, produção de queijo, tirada de leite, esses não admitem números negativos. Isso mesmo. Segundo passo, encontrar os valores de y, né? E montar os parzinhos ordenados. Então, uma vez que você colocou o valor de x lá, aí você deu o resultado em y, montou o par ordenado, x, y, beleza? Beleza. No terceiro passo, o que a gente faz? Marcar os pares ordenados no plano cartesiano. Marcar, não marcas. Marcar, então, os pares ordenados no plano, né? E no quarto passo, a gente traça, então, aí a curva da função, que pode ser reta, né? Vamos fazer um exemplinho com eles rapidinho? Bora. Que dá tempo e aí eles ficam mais feras ainda para colocar em prática na atividade de sala. Bora lá. Bom, aqui nós temos a função f de x igual a 2x mais 3. Então, nessa função, estão entrando os números menos 1, 0 e 1. E aqui, multiplicar por 2 e soma 3. Multiplicar por 2 e soma 3. Então, todo número que entrar, a gente vai multiplicar por 2 e somar 3. Todo número que entrar, multiplica por 2 e soma 3. Certo? Então, isso nós vamos fazer com os 3 valores que estão aqui, que aqui a gente deu um exemplo pequeno, rápido, né? Então, aqui entra o menos 1, aqui entrou o 0 e aqui entrou o 1. Vamos resolvendo? Vamos lá. Primeiro, a multiplicação, né? Então, primeiro a gente multiplica. 2 vezes menos 1. Menos 2. Menos 2. Mais 3. Bom, devo 2 e tenho 3, eu fico com 1. Um positivo. Então, já temos o primeiro parzinho. Menos 1 e 1. Depois, multiplica por 2. 2 vezes 0. 0. 0. Soma 3. 0 mais 3 é 3. É 3, né? Então, temos o parzinho 0 e 3. Certo? Depois, multiplica por 2. 2 vezes 1. 2. 2 mais 3. Vai dar 5. 5. Então, temos o parzinho 1 para x, 5 para y. Tem o valor que entrou na máquina e o valor que saiu da máquina. E claro, né, não temos tempo aqui para poder colocar isso graficamente, mas com esses pontos você marca lá no plano cartesiano e finalmente você traça a curva da função, tá bom? Uma vez que você fez isso, de cara é sucesso garantido. Então segue os 4 passos. Você vai fazer o passo a passo e aí você vai perceber que não tem dificuldade, né? É bem tranquilo mesmo, né? Substitui os valores na equação que foi dada, o exercício vai te fornecer essa equação. Se o exercício não dá os valores? Daí nós temos uma sugestão. O ideal, aí cuidado, dependendo da situação, o ideal é trabalhar com 2 negativos, o 0 e 2 positivos. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Por que eu falei dependendo da situação? É porque se for o caso de vaquinha já não tem negativo, né? Vamos supor que eu criei um problema em que eu estou vendendo picolés.
Aí eu vou colocar lá que eu vendi menos 2 picolés, menos... Não tem como, né? Ah, eu vou fazer o gráfico, vou. Mas quando a pessoa for ler o problema e for olhar para o gráfico, falar, não, coisa errada, como é que eu saí para vender picolé e vendi menos 2? Eu comi 2 picolés? Eu dei 2 picolés para alguém? Alguém pegou 2 picolés? Tem vezes que não dá a parte negativa, mas quando fala de uma função trivial, assim, basiquinha aqui, a gente usa os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Por quê? Bem pertinho ali, são números Porque geralmente a gente gosta de usar uns negativos e uns positivos pra gente praticar, né? Porque a tendência é a galera só querer participar com os positivos, mas é bom usar os negativos, que a gente aí vai se familiarizando com essa parte de jogo de sinal e tem que trabalhar com o número negativo também, certinho? Agora é com vocês, vamos de atividade de sala e a gente já volta com as correções. De boa na lagoa, hora de atividade de sala e claro, né? Só tique de certo, porque... E aí eles falaram assim, tá até fácil, mas parece que o tempo foi curto. Porque nessa hora começa a fazer, tá, todo mundo se empolga fazendo, parece que o tempo... Mas vocês viram que não é difícil. Também não é fácil. Ah, brincadeira. Não é fácil, não. Essa parte aqui é... E por que ficou mais fácil ainda? Porque lá atrás nós revisamos números, revisamos operações, revisamos valor numérico de uma expressão algébrica, revisamos expressões numéricas. Então agora você está só colocando em prática tudo aquilo que foi revisado. Entendeu? Por isso que é muito prático aquelas revisões. Por isso que aquela revisão lá é uma mão na roda. E a roda na ladeira, descendo a ladeira já. De tão prático que é, né, Bruno? Ladeira abaixo. Não, ladeira abaixo também não, né? Senão desanda tudo. Não desanda não, o negócio fica bom. Vamos lá então, hora de solução. Vamos tirar as dúvidas? Tirando as dúvidas, olha lá na telinha. Determine os valores de y e monte os pares ordenados da função. Aqui é só isso, eu tenho uma função... Entram os valores de x, lembram dos valores que nós falamos de triviais, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2? Pois é, esses são os que entram. E saem uns outros valores. Vamos montar esses pares ordenados. Só isso, só isso. Não quer a parte gráfica? Não, aqui não, por enquanto não. É só o passo 1, 2 e 3. Então, no lugar do x, o que a gente vai pôr? Menos 2 primeiro. Menos 2. Depois a gente vai pôr menos 1. A gente já faz aqui tudo repetidinho, que fica meio produção em série, né? Fica meio automático. Agora vamos resolvendo, né? Lembrando que primeiro se resolve a multiplicação. Então vamos lá. 2 vezes menos 2. Menos 4. Menos 4 menos 1. Menos 5. Menos 5. 2 vezes menos 1. Menos 2. Menos 2 menos 1. Menos 3. Menos 3. Soma de dívida, tá? 2 vezes 0. 0. Menos 1. Menos 1. 2 vezes 1. 2. 2 menos 1. 1. 1. 2 vezes 2. 4. 4 menos 1. 3. 3. Belezura? Então fizemos agora os parzinhos ordenados, né? Vamos lá. Quando entrou menos 2 na minha máquina de calcular, saiu o? Menos 5. Menos 5. Quando entrou menos 1 na minha máquina de calcular, saiu o? Menos 3. Olha aí. Estamos montando. Quando entrou o 0? Saiu menos 1. Menos 1. Ó. Não confunda, né, a parte de resolução com o resultado. Quando entrou 1? Saiu 1. E quando entrou 2? Saiu 3. Pronto. Desse jeito. Beleza? Beleza. Top, né? E agora? Agora a gente vai construir o gráfico da função diferente. Não é a mesma, tá? É outra. Qual é agora? F de x igual a x mais 1. Soma 1? Soma 1. Quais valores vamos substituir aqui? Menos 2. Menos 1, 0, 1 e 2. O que a gente disse? Se o exercício não fornecer os valores, esses são os que a gente indica, né? O que a gente dá de sugestão. Não é que é obrigado. Não você é. Você pode usar outro. Mas a reta, a curva da função vai ser a mesma. Isso mesmo. Vamos fazer no raciocínio lógico? Bora. Então, se eu colocar o menos 2 aqui, menos 2 mais 1. Devo 2 e tenho 1, fico com 1. Menos 1. Fica devendo 1. E agora é o 1, menos 1 aqui. Entrou o menos 1. Aqui. Devo 1 e tenho 1. Menos 1 mais 1, zerou, né? E agora? Agora entrou quem aqui? Entrou... O 0. 0. 0 mais 1? 1. 1. E se entrar o 1? 1 mais 1?
2. E se entrar o 2? 2 mais 1? 3. 3. Então agora já temos aqui os nossos parzinhos ordenados, ó, tá vendo? Que a gente já vai colocar no gráfico, beleza? Temos o nosso eixo X das abscissas, o eixo Y das ordenadas. Vamos colocar os pontos no plano? Vamos. Menos 2 para X e menos 1 para Y. Ó. Menos 2 em X e menos 1. Lá abaixo. Então, abaixo. Bem aqui. Menos 1 e 0. Menos 1 para X e 0 para Y. Então, fica em cima do eixo X. 0 e 1. 0 ali. 0 e 1. 1 e 2. 1 e 2. 2 e 3. 2 e 3 lá em riba. Uhum. Vamos lá? Vamos traçar nossa curva reta da função? Olha aí, que bonitinha. Tem vezes que parece que eu uso até régua, né? Pessoa. Pois é. Tem vezes que eu uso até régua, parece, né? Não, parece não, tem sim. Não tô usando régua, não. Vocês não estão vendo. Ah, mentira, não tem régua aqui, não. Tem. É porque a régua dela já tá no esquadro, já. Já foi colocado no esquadro, nessa linha. Né? Eles viram que comigo também é igualzinho, fica tudo bem alinhado. Imagino, vou assistir a aula 29h30 para ver como vai, foi. vamos gravar as outras, esquece essas aí. Para de... Ai, bora ver então. Questão de número 3, bora ver. Seu João comprou uma vaca que está produzindo Lá vem a vaca. 20 litros Lá de vem a leite vaca. por dia. E essa é leiteira, olha ali, ó. Essa é danada. Uou, 20 litros por dia? Meu Deus do céu. E aí? Sabendo que, devido à sua alimentação, essa produção é constante. Monte uma função para a produção de leite desta vaca e diga quantos litros ela irá produzir em 2 meses. Ah, muito fácil, né? Ah, não, para. Depois da gente ter trabalhado aí... Dá 40 litros, né? 20, F de X é a função, né? Tá Isso. pedindo pra gente montar? E 20 litros é por dia, né? Por dia. Beleza, então multiplica por quem? X. Por X. X vai ser a quantidade de Dias. A pergunta que não quero calar é: quantos litros, né? Ela irá produzir em 2 meses? Ah, multiplica por 2. 40. 40, tá certo isso? Não, porque lá uma grandeza é dias e a outra é meses. Muito bem, né? Então temos que nos atentar a esses detalhes. E aí, 2 meses são quantos dias? Aí nós tivemos aí alguns alunos que começaram a discutir, né? Essa questão aqui foi a questão de maior discussão. Por quê? Porque uns falaram, mas e aí se o mês tiver 30 dias, o outro tiver 31? Mas se for 28. Senhores, senhoras, queridos, para fins de cálculos matemáticos, nós usamos o mês de cálculo como 30 dias, sempre. Então, 2 meses são 60 dias. Então, eu vou fazer o F de quem? De 60, né? Agora sim. 20 vezes 60. Quem colocou 2 meses, se atentem aos detalhes, porque a gente estava falando em litros por dia, tá? E vamos lá, vamos calcular agora o F de 60. 2 vezes 6. 12. 12, acrescenta 2 zeros. 1.200 litros. Beleza. Certinho? De boa? Então vamos lá? Se liga no Enem, vamos para a última questão da nossa aula de hoje. Vamos ver. O preço médio do leite no Brasil para o produtor é de R$ 2,10. Um produtor possui 80 vacas. Cada vaca produz, em média, 12 litros por dia. Quanto este produtor irá arrecadar vendendo toda a sua produção diária de leite? Então vamos lá. Uma coisa de cada vez, né? 12 vezes 2 e 10, não é? Não, mas e as vacas? Ainda tem um monte de vaca mesmo. Ó, um produtor possui 80 vacas e cada vaca produz em média 12 litros por dia. Então vamos multiplicar as 80
por 12. Então nós temos duas funções aí. A gente tem que fazer dois cálculos. Um f de x igual a 80 vezes x. Isso, que também podemos usar o raciocínio lógico, né? A galera que usou aí de forma intuitiva, não montou a equação da função, dá Só certo foi também? direto. Foi Pode. direto, ó, pegou e pensou assim, não, são 80 vacas, 12 litros por dia, então vamos fazer a parte da quantidade de litros total primeiro, certo? Certo. Vamos lá, 12 vezes 80. 960. Nossa. A letra C, já acertei. 960, muita calma isso. nessa hora, porque isso aqui é a quantidade de litros, isso aqui não é em dinheiro. Não, mas isso é pegadinha, fica tentando me enganar aí, ó. Tentando enganar. Só que aí o que acontece? Tem um detalhezinho aqui, né? 2,10 vale o litro do leite. Se vender toda essa produção diária, então a gente vai ter que fazer 2,10 vezes agora os 960 litros, né? Aí sim a gente vai ter isso em... E eu? Tira outra. Tira outra, fiquei fora da foto. Peraí, gente, só um pouquinho, tá rolando uma foto aqui. Yes, agora sim. Então vamos multiplicar 2,10 por 960. Eu sem fazer a conta... Tá, já sei que isso aqui tudo saiu fora, né? Porque tudo é menor. Não, mas sem fazer a conta, eu já sei que 900 vezes 2 é 1.800. 2 vezes 9 são 18, 1.800. Então, não pode ser... Não pode, né? Eu tenho certeza que 960 vezes 2,10 vai dar 2.016. Eu também tenho certeza que foi a alternativa que sobrou, né? R$2.016. Aí sim, vendendo toda a produção diária, é esse valor aí que fica no final. A alternativa correta é a letra E. Certo? Certo. Então, essa foi bem legal, porque assim, os dois últimos problemas foram problemas que estavam alinhados à função, mas exigiam aquela parte só do cálculo numérico, de um valor pontual. Na primeira, o pulo do gato estava exatamente nos dias e nos meses. Esse detalhe tem que ficar atento. Eu não posso confundir esse detalhe. Até porque numa questão de múltipla escolha, poderia ser que na letra A aparecesse lá um 2. Outro detalhe, essa questão 4 agora. 960 litros de leite. Letra C, 960 em reais. Aí se a galera não está muito atenta, tá sujeito a marcar, né? No final, o cálculo, 2,10 vezes 960. 2 vezes 900... Aí usa o raciocínio lógico, dá né? 1.800. Então já não pode ser a letra E. D. A letra D, que estava faltando D e E. Não pode ser ela. Então só pode ser a letra E. Certo? E claro, né? Aqui a gente não mostrou as funções para vocês, a gente não formou a função São igual duas. nessa aqui, ó. Entendeu? São duas aqui. Mas por quê? Porque de maneira intuitiva também se resolve, né? Usando o raciocínio lógico, usando a vivência de vocês. Vocês se deparam com situações dessas aqui, talvez diariamente aí, né? Na vida de vocês. E vocês sabem calcular isso sem montar a função. Então é isso que a gente falou na avaliação. Quem resolveu, usando o raciocínio lógico, fez a montagem do cálculo sem montar exatamente uma equação, de boa também tá certinho. Tranquilo? Tranquilo. Só para vamos resolver o negócio do pedreiro? Vamos. Ainda tem um pedreiro. Tem um pedreiro. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar logo 2 tijolos para esse pedreiro e vou resolver esse problema dele rapidinho. Pega 2 tijolos aí, já fica com 100 mesmo. Não brincando com os números, tinha uma pegada de um tijolo que não sei o que, se tivesse mais 2, ia dar 100. 100. Eu dei uma sugestão. Só que olha só, presta atenção. Ele tinha uma quantidade e disseram que se ele ganhasse 2, ou se ele tivesse mais 2, o dobro ia ser 100. Então quer dizer, se ele ganhasse mais 2 tijolos, ele não ia ter 100. E aí é um detalhe importante. É aquela jogada que ele faz para tentar desviar o seu foco. Se ele ganhasse mais 2, ele não ia ter 100 tijolos. O dobro ia ser 100. Sim. Então quer dizer, se ele ganhasse mais 2, quantos tijolos ele teria? Vamos lembrar a perguntinha? Vamos lá, olha lá então. Tá lançado o desafio. Um pedreiro diz... Se eu tivesse 2 tijolos a mais, ou seja, se eu ganhasse, se eu encontrasse 2 tijolos, o dobro do número de tijolos que eu tenho seria 100. Quantos tijolos ele tem? A gente podia fazer o contrário, né? Se eu dividir o 100 por 2... Vai dar 50, né? Aí tira 2. Não é que era 2 a mais? Pois é, eu tenho 100. Vamos ver? O dobro. Mas não é 100 que eu tenho. Não, então... Olha lá, podemos
fazer sim o processo inverso. Ó. Se eu pegar o 100 e dividir por 2, aí deu 50. Tira 2, porque ele está acrescentando 2, né? Acrescentando 2 a mais. Então, tira 2. Resultado, 48. Mas a professora Lúcia até já tinha dado a sugestão aqui, né? Substitua. Tenta o 42. Mais 2. Mais 2, 44. Dobra. 88. E 8, não deu 100. O 44. Vai dar 46. Mais 2. Vai dar 92. Aí dobra 92. Não. Aí o 48, soma 2. 50. 50 vezes 2, dobrou. 100. Aí deu, né? Pronto, os outros dois com certeza vão passar. É porque o 52, se dobrar, vai dar 104. Olha Os aí. 50 se dobrar dá 100. Sem somar os dois. Sem somar os dois que ele Isso queria. aí, né? Então, usando o raciocínio lógico, a gente chega na alternativa correta, que é 48 tijolos ele tem. Acho que eu tô maior, impressão minha. Eu não sei, Cresci. eu sei que eu consegui esconder, graças ao nosso amigo Mazinho, que se mostrou voluntário ao cálculo do BMC, eu não precisei dizer aqui minha altura, nem meu peso. Quase que deu certo. Quase. A galera ficou Só que querendo saber. o Mazinho quis fazer, beleza. Mas a próxima, E o problema é que eu podia até mentir, né? Mas eu não consigo, eu sou honesta. Então, de fato, eu ia dizer a minha altura e a galera pensa que a professora Lúcia é uma grande mulher. Mas ela é uma grande mulher. Mas não sou uma mulher grande. Eu posso até ser uma grande mulher, mas uma mulher grande, não adianta, não foi dessa vez. Beleza, gente? Ficamos por aqui com a parte gráfica. Para de humilhar os outros. A parte gráfica ficou bem fortalecida agora entre vocês, né? Então, agora, próxima aula... Próxima aula. Não sei. Não. Vamos parar de dar spoiler da próxima aula. Segredo Segredo total. E aí, é claro, a gente vem com mais conteúdo e mais assuntos. Por enquanto, ficamos por aqui daquele jeito. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.